Sou mais uma vez o evangelista Wander, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Venho trazer mais uma pérola para o povo colatinense, para o povo do Brasil e para o povo da terra. Por isso que eu tenho escrevido no meu canal, Brasil and the World, porque a palavra de Deus é relevante, ela é relevante, relevantíssima, relevantíssima para todos os moradores da terra. Estamos trabalhando no projeto Teologia. Fizemos um propósito com Deus de estudarmos um versículo por dia, um versículo para cada versículo gravar um vídeo a respeito daquele versículo. Por dia não, assim, sempre que eu estiver disponível eu vou gravar os vídeos. Não posso fazer o compromisso de fazer isso todo dia porque tem meus compromissos pessoais, tem meus compromissos com a família e tem meus compromissos com a igreja, com o ministério onde eu congrego, que é a Assembleia de Deus Cadeieso, Ministério Caminhando com Cristo, presidido pelo nosso reverendíssimo pastor Carlindo Machado de Brito. Nós estamos trabalhando no Salmo 8. Vamos fazer agora o Salmo 8, versículo 9. Salmo 8, versículo 9. Está escrito assim: Ó Senhor, Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É tão lindo, dá até para inventar um hino agora. Pedir a Deus para enviar uma inspiração do Espírito Santo. Vai tentar louvar a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, quão admirável é teu nome sobre a terra. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Os salmos é assim, os salmos são cânticos de louvor e de adoração a Deus. Esse hino eu nunca ouvi, eu acabei de receber de Deus aqui, fresquinho aqui agora. É lindo, os salmos são lindos, não vai ficar só cantando, inventando melodias para ele. Ai, que coisa linda. A Bíblia diz que o rei Davi tocava harpa e havia um espírito maligno no rei Saul e da parte de Deus que perturbava o rei Saul. Mas quando Davi, que ainda não havia sido coroado rei, ele era servo do rei Saul ainda, ele era chamado, ele tocava a harpa e o espírito maligno saía do rei Saul e o rei Saul ficava em paz. Ó Senhor, quão admirável é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Oh meu Deus, não havia nem necessidade de eu falar nada sobre isso. Como o Senhor é bom. Vou fazer um comentário. Outro dia eu
me encontrei com uma pessoa, e eu sempre prego assim pelas ruas, quando estou esperando o ponto de ônibus, quando vou alguém dentro do ônibus, às vezes eu peço ao motorista para pregar dentro do ônibus, eu sou assim, eu prego, toda oportunidade que eu tenho, eu prego a palavra do Senhor, Porque grande foi a obra que Deus fez na minha vida e eu não posso decepcionar o meu Deus, eu preciso de dar frutos, para que eu possa, se possível for, agradar o meu Senhor. Faço o esforço, o máximo possível. Então eu estava no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, e uma irmã, conhecida minha há muitos anos, chegou para mim e falou assim, nós estávamos em um ponto de ônibus, tinha várias pessoas num bar do outro lado da rua, e ela falou assim, meu Deus, já está tão difícil com Jesus, como que esse pessoal consegue viver sem Jesus? Aí ela falou assim, eu falei com ela assim, minha irmã, o negócio é o seguinte, eu concordo com você na parte que você diz dessas pessoas estarem distanciadas de Deus e preferindo ficar na porta de um bar. Porque, infelizmente, nós precisamos dizer a verdade. Infelizmente. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho em que há contenda. Também está escrito, ai dos bebedores de bebida forte. Aí eu falei com ela, eu concordo com você, realmente é uma situação tão complicada, as pessoas preferem ir para um bar do que ir para a igreja adorar o Senhor que lhe deu todas as coisas. E eu falei com ela, mas quanto à segunda parte do que a senhora falou, não é difícil. A senhora falou assim, já é tão difícil servir a Deus, viver com Jesus, imagina sem Jesus. Eu falei para ela, não é difícil viver com Jesus, não. Quanto a essa parte aí, respeito a opinião da senhora, mas não concordo, não é difícil viver com Jesus. Quando eu me pego pensando dessa forma, que é difícil viver com Jesus, eu criei um pensamento antídoto. Acho que eu não falei essa palavra com ela, mas era essa a intenção minha. Eu penso assim, meu Deus, se eu não tivesse aceitado Jesus, eu já teria morrido. Então qualquer sofrimento que vier agora é nada em relação à salvação que Jesus Cristo me deu. E o pior é que eu teria morrido e teria ido para o inferno, tinha morrido sem salvação. Jesus Cristo agora ele me deu salvação acima de tudo e ainda me deu saúde, família, emprego. Então como é difícil viver com Jesus? Não é difícil. Mas eu preciso de falar uma verdade. Quando aceitei Jesus, eu pensei assim, meu Deus, esse negócio de servir a Deus, isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. A gente precisa dar o melhor da gente. Eu falei assim, eu já leio a Bíblia desde criança, mas eu pensei assim, eu quero ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, para que eu não venha errar em coisa alguma. Como se fosse possível a gente não errar em coisa alguma, né? Mas pelo menos a gente deve esforçar para não errar. Aí eu peguei um papel e escrevi assim, ler um capítulo da Bíblia por dia, em ordem. E colei na geladeira da minha casa, comecei, todo dia li um capítulo. Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. No espaço de um ano, mais ou menos, eu li a Bíblia toda, até Apocalipse, capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia. Então, eu tive uma sensação muito gostosa, porque eu tive vontade de bater no peito e falar assim, meu Deus, agora eu conheço Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo falou assim. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pelo meu entendimento,
Eu acredito que quando ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, ele está falando da Bíblia. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo é a Bíblia. Ele é a consumação. Ele é o cumprimento da palavra do Senhor. Também Jesus Cristo disse assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então eu fiquei meditando a respeito da palavra verbo e verdade. A palavra verbo, quem estudou português sabe, é uma palavra que exprime uma ação, um fato acontecido. O que vai acontecer? Exprime uma ação. Por exemplo, você imagina, falar a palavra, o verbo correr, você vai imaginar alguém correndo, um carro correndo, um animal correndo. E se você for verificar o significado da palavra verdade, também é a mesma coisa. A palavra verdade significa um fato que aconteceu. Também se refere a um fato real que aconteceu. Isso é a verdade. Então Jesus Cristo disse que ele era o Verbo e que ele era a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a Bíblia Sagrada. É o único livro totalmente confiável que existe na face da terra. Não existe nenhum outro livro tão confiável quanto a Bíblia Sagrada. Tanto que é o livro mais lido no mundo inteiro. Então, com essas palavras, eu termino o Salmo 8 e vamos dar sequência ao nosso projeto, entrando para o Salmo 9. Mas por enquanto eu agradeço a todas as oportunidades em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. Agradeço a todas as oportunidades em nome de Jesus.